é esse. Você precisa reconhecer como igual aquele que você não reconhece como igual. Acabou. A questão da segurança pública é uma questão gravíssima. E ela remonta a essa ditadura. A gente voltando ao filme, né, a cena em que ela está na praia e vê passando os caminhões do exército, né, que ela sente um mal-estar, né, a, aquelas pessoas dentro da casa dela. A cena mais fantástica que eu achei do filme, a mais dessa ausência relevante, quando eles fecham as janelas da casa, tudo escurece. Olha, a ditadura é isso. É sombria. Né? Ninguém diz nada, ninguém sabe nada. Né? Alguém na tua casa te vigiando. Quando a gente estava na faculdade, e a faculdade de Direito na ditadura era uma faculdade ridícula, uma faculdade medíocre, porque os professores eram despachantes. Eles pegavam a lei e liam, eles liam o código. Porque falar sobre o direito enquanto ciência, era muito arriscado. Então, qualquer despachante daria aquela aula lá, qualquer pessoa daria aquela aula. Um motorista de aplicativo um pouco mais esclarecido dá aula na faculdade de Direito, no livro da aula na faculdade de Direito que eu tive. Porque era o que você. É uma supressão do pensamento. O que a ditadura. Quando acabou a ditadura, nós esperávamos ansiosamente. Puta, agora vai uma gaveta, vai sair obra de arte, vai sair peça de teatro, vai sair livro, vai sair. Não saiu nada. Por quê? Porque as pessoas não produzem sob esse clima de cerceamento de liberdade. Né? O grande mal que a ditadura nos fez foi matar o pensamento também. Há um gap gigantesco de uma geração de gente que não pensou. Agora, se você for falar agora que as pessoas estão surgindo, os pensadores negros, as pensadoras negras, não teriam liberdade nunca na ditadura de fazer isso. Nunca. Uhum. Jamais haveria essa possibilidade de discutir a condição humana. Né? Não há. Não. Hoje, se um grande mérito do filme Ainda Estou Aqui existe, é ter trazido a ditadura para os tempos presentes. Falar assim, a ditadura foi isso. Né? Aquela tensão, aquele medo, aquela insegurança. Todos nós vivemos todos os dias. Eu nunca estudei em colégio privado, eu não tenho nenhuma experiência de escola privada, escola fundamental e segurança. Sempre estudei em colégio público. Os professores diziam para a gente: olha, cuidado com os subversivos, cuidado com os comunistas, É. apontem os comunistas para os soldados. A escola era basicamente apoiava o regime militar. Os professores. A, esse coronel ele foi chamado pela professora porque ela adorava o coronel. A gente vivia numa situação de absoluta opressão. E essa opressão que todo mundo tem, ela passa a ser naturalizada. Sabe? Você passa a achar que isso é assim. Né? É assim. A liberdade, ela, quando acabou a ditadura, nós não tínhamos moeda, a gente não tinha economia, a gente não tinha. Nós precisávamos da Constituição para refundar o país. Tivemos que resetar. Olha, vamos começar de novo. Claro que com muitos vícios anteriores. Muitos, muitos. Né? Mas hoje, em 2025, nós jamais escreveríamos a Constituição de 1988. Jamais, jamais. Por que, Tardelli? Porque alguma coisa, eu acho que a minha geração, eu falo da minha geração, nós cometemos um erro fundamental. Nós
tratamos a democracia e as liberdades como se fosse uma conquista natural, e não é uma conquista cultural. Nós não valorizamos a democracia para as novas gerações. Quando o ensino brasileiro público se viralizou, ele perdeu a qualidade, mas nós não nos esforçamos para que ele melhorasse. Nós fizemos o quê? A gente migrou para a escola particular. Uhum. Quando a saúde brasileira se universalizou, nós não fizemos força para que ela melhorasse a qualidade, nós fomos para os planos de saúde. Nós criamos um apartheid no Brasil. Eu tenho um amigo, ele tem um sarcasmo com um defeito de qualidade dele, que um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou abrir já na quinta, sexta dose, sei lá, enquanto o garfo de vinho a gente já tinha tomado, ele falou assim, olha, eu vou abrir uma agência de viagem lá em Joanesburgo. Quero abrir, mas no setor mais boé, mais reacionário lá, e vou colocar assim, vá para o Brasil. Lá o racismo deu certo. E olha, a gente estava num bar, não havia uma mesa com uma família, um casal, ninguém que fosse negro. Caraca. Era um bar. E era um bar comum. Não era um bar caríssimo, não era um bar de elite. Era muito pelo contrário. É. Você vai à praia no Brasil, você vê pouquíssimas famílias negras tomando banho de sol. As famílias estão trabalhando lá duramente. Estão vendendo coisa. O Brasil branco é uma delícia você viver. O Brasil negro não. O Brasil você toma tiro, você não tem assistência médica, você não tem escola. Esse Brasil, nós deixamos, a minha geração contribuiu muito para que ele acontecesse. A minha geração, minha. Né? Nós não nos formamos enquanto nação. A gente não teve essa igualdade presente para nós. Assim, essa é uma conta que a gente tem que pagar. Sim. Né? Nós não transmitimos isso. Sim. Olha, a gente anda de carro blindado. Você deve ter amigo que tem carro blindado, você deve, todo mundo tem. Eu não ando de carro blindado porque eu tenho medo do carro blindado. Agora, quantos amigos eu tenho que possuem? Nem sei quantos. De gente boa. Um dado interessante, Lid, dessas mulheres do busão que eu converso, elas têm várias características comuns. Né? E uma delas é que quase nenhuma delas tem cobertura previdenciária. Ou seja, elas não são registradas. E muitas ironizam as suas patroas, dizendo o seguinte, minha patroa é feminista. Mas é feminista que não registra outra mulher que trabalha para ela. Né? São feminismos diferentes. Né? O feminismo ele é vasto, né? Ele é um leque, ele é um espectro. Né? Existe o feminismo da Faria Lima, que é muito diferente do feminismo do Capão. Né? E elas ironizam, você, hoje eu vou na casa da feminista. Né? Mas ela exige tudo muito limpo, tudo muito certinho. Ela exige. Ela é muito brava. Ué, fico ouvindo assim. E ela fala isso rindo. Ela tem noção dessa contradição. Assim, né? Eu não perguntei para ela quem é a feminista, eu tenho medo de conhecer e me decepcionar. Sabe? Não, eu não quero saber. Entendeu? Mas eu acho que são essas coisas que a nossa geração não fez. A gente ainda tem o elevador de serviço. As nossas empregadas domésticas, as nossas diaristas, sobem pelo elevador de serviço. Yeah. Muito embora esteja lá uma plaquinha que é proibido discriminar, proibido formalmente, mas elas sobem pelo elevador de serviço. Elas entram pela entrada de serviço nos condomínios. Eu nunca vi nenhuma entrar pela entrada social.
Nunca vi. Claro que isso indica uma sociedade. Claro que essas turmas são diferentes. Claro que a solução para quem está no elevador social é uma, para quem está no elevador de serviço é outra. Claro que eu não preciso. Olha, eu preciso ter polícia. Porque essas mulheres estão. Olha, você não, ela é. Qual é a pergunta que se faz à diarista? Ela é de confiança. Ela pode roubar. O cara não está registrando a mulher, ele está roubando dela anos de vida. Ele está roubando dela direito de pensão por saúde, por morte. Né? Ele está roubando isso dela. Mas a pergunta é para ela. Ela é de confiança? É. O TST dizendo que é legal o empregador fiscalizar a mochila, a bolsa da empregada. É um poder de polícia que ele tem. Como poder? Você vai abrir a bolsa de alguém? Né? Raio de poder de polícia que é esse. E se acumulam exemplos desse nas redes sociais hoje que tem mais chance da gente perceber, imagina no passado, né, Tadé? Então, se hoje existe um espaço para você denunciar o abuso sexual nas escolas, o abuso sexual nas atividades profissionais, imagino que não era no passado, imagino que não era. Há 30 anos, quando a minha geração começou a desempenhar seus papéis, né? Você entra no tribunal, né, tem lá elevador privativo para desembargadores. Será que eles têm medo de alguma coisa? Será que, né? Por que privativo? Olha, que só anda assim. No estádio do Pacaembu, quando ele era municipal e mantido, portanto, pela municipalidade, havia lugares específicos para juízes, procuradores, né? Diferente do povão. A gente se acostumou, o Brasil se acostumou a ter salas VIPs. É. A gente quer um. Não, claro que isso tudo gera um cuidado diferente. Claro que você tem soluções de policiamento diferentes para o Alto da Lapa, que eu falei agora há pouco, o Moema, e lá para o Capão. Porque um só para o elevador social, outro só pelo elevador de serviço. De um eu estou sempre desconfiando. Ela é limpinha, ela é de confiança. É. Você tem noção do que você está perguntando? Sabe? Quando eu vejo aqui na rua, de vez em quando a gente encontra aquelas babás vestidas de branco empurrando carrinhos de crianças, lindas crianças. Eu só, olha, o que está acontecendo? Ela tem que ter um uniforme de inferior dentro da casa. Ela tem que ser, olha, você. Eu acho bizarro quando eu vejo também. Olha, ela tem que ser, olha, é uma marca, ó, que você é inferior. Né? E o uniforme é sempre branco. Ou aquele azul clarinho, assim, um azul, azul calcinha, que as pessoas chamam, né? Nós estamos andando uniformizadas. Exatamente para diferenciá-las. Como é que essas pessoas vão ter. Quem mora nesses apartamentos, nas empregas, é quem está no poder. Nós precisamos entender que essas pessoas têm o mesmo direito de proteção que todo mundo. Essa mulher que bateu no filho dela porque ela se desesperou, porque pensou que o filho dela tivesse morrido, nós temos que falar alguma coisa para ela, velho. Ela que sobe pelo elevador de serviço. Ela é diarista, ela trabalha de segunda a sábado, né? Ela não tem nenhuma cobertura previdenciária, ela não pode ter nada, não pode ter doença, não pode ter nada. Em algumas, há mais pessoas do que cama na casa, porque as camas são revezadas. Porque quem trabalha à noite dorme quando quem trabalha de dia levantou.